Sabe, tem momentos na vida em que a gente se compara com os outros e se sente talvez um pouco superior. E tem outros momentos de total honestidade em que a gente se sente sem valor algum. Hoje vamos mergulhar fundo numa parábola de Jesus que mostra exatamente essas duas faces do coração humano. É a história do fariseu e do publicano, uma lição poderosa sobre orgulho, humildade e o que realmente importa para Deus. E tudo começa com esse convite, tão antigo e ao mesmo tempo tão desafiador: conheça a si mesmo. Antes de nos aproximarmos de Deus, a gente é convidado a olhar para dentro, com sinceridade total. E é justamente isso que os dois personagens da nossa história vão fazer, mas com resultados completamente diferentes. Vamos imaginar a cena. A gente está no lugar mais sagrado de Jerusalém, o templo. Dá para quase ouvir o murmúrio das orações, sentir o cheiro de incenso no ar. E é nesse cenário que dois homens, de mundos totalmente opostos, se apresentam diante de Deus. As orações deles vão revelar o verdadeiro estado de suas almas. Olha só quem está chegando. De um lado, o fariseu. Pensa nele como um pilar da comunidade, um mestre da lei, reverenciado por sua vida aparentemente perfeita. Do outro lado, o publicano, um coletor de impostos para o opressor romano. Ele era visto como um traidor, um pecador público. O contraste entre os dois é gritante, a tensão é palpável. Agora, vamos prestar atenção na oração do fariseu. Perceba como ela não é bem dirigida a Deus, mas a si mesmo. É um monólogo de autojustificação, um relatório de suas virtudes. Ele não pede perdão, não busca graça. Ele se coloca num pedestal, olhando para os outros com desprezo. A oração dele é um eco do seu próprio orgulho. Em absoluto contraste, ouça o clamor do publicano. É uma oração que nasce da dor. Ele mal consegue levantar o olhar. O gesto de bater no peito é um sinal de profunda angústia, de um coração quebrado. Suas palavras são poucas, mas carregam o peso de quem reconhece sua total falência espiritual. Então, como Jesus, o mestre contador de histórias, interpreta essa cena? O que ele vê por trás das palavras e das posturas desses dois homens? A resposta que ele dá vira a nossa lógica de cabeça para baixo. Esse quadro resume a grande inversão divina. O homem que se considerava justo, o fariseu, saiu do templo espiritualmente vazio, humilhado pela sua própria arrogância. Enquanto isso, o homem que se via como um caso perdido, o publicano, foi para casa justificado, ou seja, foi declarado justo diante de Deus. Foi ele quem encontrou a paz. E aqui está o princípio que governa o reino de Deus, nas palavras do próprio Jesus. É um paradoxo divino. O caminho para cima é para baixo. A verdadeira exaltação não vem da autopromoção, mas de nos humilharmos, reconhecendo que sem Deus não somos nada. Vamos aprofundar um pouco essa ideia. O orgulho não é só um pequeno defeito, não. É como um muro de pedra que a gente constrói ao redor do coração, uma barreira que impede a graça de Deus de nos alcançar. É um veneno sutil que nos cega para a nossa própria necessidade. Essa é a pergunta crucial, não é mesmo? Não se trata do que a sociedade pensa ou do que nós mesmos pensamos. O que importa é qual é a perspectiva divina sobre o orgulho. E a Bíblia é incrivelmente clara sobre isso. A resposta da Escritura é cristalina e até um pouco assustadora. Deus não apenas ignora o orgulho, ele se opõe ativamente a ele. É uma declaração de guerra espiritual. Em contrapartida, ele derrama sua graça a seu favor imerecido sobre aqueles que se prostram em humildade. A escolha é clara: ter Deus como adversário ou como fonte de graça. Então, se o orgulho é a barreira, a humildade é o portão de entrada para a presença de Deus. Mas como cultivar essa humildade genuína, como a do publicano? Não se trata de autodepreciação ou falsa modéstia. É um caminho, um processo de entregar o próprio ego a Deus. E essa frase ilustra o primeiro passo de forma brilhante. O autoconhecimento verdadeiro não vem de ficarmos olhando para nós mesmos como fez o fariseu. Vem de fixarmos nosso olhar em Cristo. É ao contemplar a perfeição dele que percebemos nossa real condição. Aqui está o caminho prático. Primeiro passo: desviamos o olhar de nós mesmos e olhamos para a santidade de Cristo. Passo 2. Essa visão nos leva a reconhecer, como o publicano, nossa real condição de pecadores. E o passo 3, baseado na promessa de 1 João, é a confissão sincera. E a promessa é garantida. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Essa parábola não é só uma história antiga.
é um espelho para as nossas almas hoje. A pergunta que fica é: com qual dos dois homens nossa oração mais se parece? Essa é uma oportunidade para uma reflexão pessoal e muito sincera. O convite final desta análise não é apenas para reflexão, mas para ação. É um convite para nos juntarmos ao publicano em oração, pedindo a Deus que esvazie nosso coração de todo orgulho. Pois é somente quando nos humilhamos sob sua poderosa mão que Ele pode nos exaltar, nos encher com sua paz e nos usar para seus propósitos. Se esta mensagem sobre a beleza da humildade tocou seu coração, considere curtir e compartilhar. Em um mundo que exalta tanto o orgulho, espalhar essa verdade pode ser um ato poderoso de amor. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada.